Vamos falar de esporte agora no JR, nosso assunto tênis de mesa. Estou recebendo ao vivo aqui no estúdio o Vinícius Greenfield, que é técnico da equipe de Pouso Redondo, para a gente fazer aí um breve balanço também aí do ano, mas falar da competição mais recente que eles estiveram, que foi o Campeonato Brasileiro. Bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui de novo. A gente já mostrou algumas coisas, né, do Campeonato Brasileiro, alguns resultados que foram conquistados pela nossa região lá, porque estava lá Pouso Redondo, também estava lá Rio do Oeste e também Rio do Sul. E aí hoje a gente vai especificar um pouco mais a participação de Pouso, né? Como é que foi, como é que se saíram os nossos atletas, Vinícius? Bom, nossa participação no Campeonato Brasileiro a gente considera excelente, porque tivemos o melhor desempenho da nossa história. Conquistamos 4 medalhas no formato individual, que é o que contabiliza para a classificação geral do campeonato. Nós ficamos em 6º lugar na classificação geral, a nossa melhor classificação. Tivemos a melhor posição de um clube de Santa Catarina também dentro do evento. Ficamos atrás de 4 clubes paulistas e um paranaense. Olha. E foi também o campeonato que a gente ficou mais próximo das primeiras colocações, né? Não foi uma diferença muito grande. E, além disso, tivemos 2 campeãs brasileiras, uma na categoria até 11 anos e uma na categoria até 13 anos, que coincidentemente são irmãs. Olha, que talento no sangue. É bem peculiar. E também é um campeonato bem exaustivo, né? Eu acredito que se vocês entrevistaram os outros clubes da região, provavelmente eles devem ter relatado isso para vocês. E é o maior campeonato de tênis de mesa da América Latina. E então nós especificamente ficamos 12 dias fora, né? Então é bem desgastante. O tênis de mesa ele se diferencia um pouco dos outros esportes, então a gente atende vários jogos durante o dia, né? Não é um jogo só. Como se fosse a própria Olimpíada do tênis de mesa, né? Comprido, várias categorias. Até a Olimpíada ela acaba tendo só uma categoria, né? Por mais que sejam diversas modalidades, e a gente lida com diversas categorias. Então, às vezes, a gente tem jogo no início da manhã, às vezes no final da noite, e para o técnico é muito desgastante, porque o atleta ele acaba jogando o seu jogo e relaxando. E a gente muitas vezes não tem esse período. Então, a soma disso tudo, já com o fim de ano também, né? Então, mas assim, como é o principal campeonato também, e a gente teve esse resultado, a gente acaba ficando muito, muito feliz. E não é qualquer coisa, né? A maior participação, porque há algum tempo que vocês participam já de disputas nacionais, né? E para se ter uma ideia, 4 anos atrás, no campeonato de 2018, nós ficamos em 28º. Então a gente evoluiu bastante em 4 anos, por exemplo. E eu acho que é o nosso foco, é a competição que a gente mais prioriza a cada ano que passa. E a gente espera, principalmente nos próximos 3 anos, até 2025, ter um resultado melhor ainda. É difícil porque a gente só trabalha com atletas formados em Pouso Redondo, a princípio. E os clubes que ficaram na nossa frente, todos eles também acabam tendo em seus elencos atletas que foram formados em outros clubes, né? É uma praxe contratar, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe dessa dificuldade, dessa barreira, mas a gente não desiste, né? Quando a gente começou, a gente também não imaginava que a gente fosse chegar onde a gente chegou, então a gente não vê muito impossível nessas coisas. E no começo desse ano, nas nossas conversas lá, abrindo a temporada, falando de temporada, tinha sido feito alguns ajustes para esse ano, um trabalho diferenciado em relação aos anos anteriores. Acredita que foi por conta disso que o resultado veio? Acredito, isso reforça a nossa teoria. Porque nós acabamos tendo, por exemplo, há 5 anos nós vínhamos entre os 3 primeiros colocados do campeonato estadual como equipe. E esse ano a gente acabou ficando em 4º. Então a gente, de certa forma, teve um prejuízo no campeonato estadual, mas acabou tendo um resultado melhor no Campeonato Brasileiro, que realmente era a nossa prioridade. E a gente entende que esse provavelmente vai ser o processo. A gente focando mais nas competições nacionais, tentando usar as competições estaduais mais como preparatórias, mais como laboratório, né? Elas também são muito importantes. E paralelamente a gente ainda tem os eventos da FESPORT, né, que são muito importantes também, mas a tendência é essa. A gente também ajustou na questão do número de alunos, a gente tentou reduzir o número de alunos que a gente atende dentro do centro de treinamento e tentou aumentar a frequência, né, para tentar ganhar mais qualidade, e acho que isso também foi demonstrado, foi provado.
E aí a gente tem essas competições fora, que são disputadas, né, pela equipe em outras cidades, outros estados, e bastante coisa interna acontecendo através do tênis de mesa de pouso, né? A gente tem o tênis de mesa como matéria escolar, inclusive em escolas de pouso, campeonatos organizados por vocês, que são municipais, né? Então o trabalho não se resume a essas viagens, a esses campeonatos fora. É intenso o ano todo, né? Sim, sim. A gente entende que muitas vezes o esporte de rendimento ele repercute mais, né? Mas a gente tenta atuar nos 3 segmentos: educacional, comunitário e também de rendimento. E a gente entende que os resultados do rendimento também são reflexos das nossas ações dentro do esporte escolar e dentro do esporte comunitário, né? A gente realiza um festival escolar que envolve mais de 160 alunos de todas as escolas de Pouso Redondo. É um evento que a gente gosta muito de fazer, a gente fica muito contente, porque é onde as crianças se familiarizam com a modalidade, conhecem. E a gente também, através desse evento, a gente doa mesas para as escolas, então acaba fomentando o tênis de mesa dentro da própria instituição escolar. E é isso, a gente tenta atingir todos esses segmentos para promover um projeto mais consistente, né? E com rendimento resultando dessas ações que a gente promove nos outros segmentos. A gente fala de fomentar o tênis de mesa desde sempre, enquanto a gente conversa, né? Porque vocês fazem isso desde que começou o trabalho, muito focado nisso. Deu para perceber agora, muito tempo depois, agora que vocês estão tendo esses resultados tão históricos até para vocês, né? Que está dando resultado, que dentro da cidade se respira mais o tênis de mesa hoje em dia? Sim, a gente percebe que muitas vezes ele é um pouco mais lento, esse processo, né, de longo prazo, mas a cada dia que passa, a cada evento que a gente participa, a cada evento que a gente realiza, a gente sente alguém da comunidade a mais nos abraçando, percebendo uma credibilidade maior. E eu acho que é isso ao longo dos anos, um processo de longo prazo é que vai deixar um legado maior dentro da cidade e transformar a cidade é o nosso principal objetivo, né, através do esporte. Além do Campeonato Brasileiro, algum outro destaque desse ano aí que vai ficar para a história de vocês? Eu acho que sim, a gente voltou depois de 5 anos a ter 2 atletas convocadas para a seleção brasileira, a representar o país no Campeonato Sul-Americano de Salta, e conquistamos 3 medalhas internacionais. E a gente ainda mantém esse título até hoje de ser o único esporte em Pouso Redondo que teve atletas em seleção brasileira, de qualquer modalidade. Legal. E eu acho que isso vai ficar para a história, né? Representar o país é um orgulho, principalmente ano de Copa do Mundo, né? Que se a gente retoma esse sentimento mais nacionalista, mais patriótico. Então eu acho que as nossas atletas, a Tainara e a Isabela, ficaram muito felizes de poder representar o país, e eu tenho certeza que elas nunca mais vão esquecer. Verdade. Você falou das meninas, lembrei das irmãs, né? A gente tem muitos casos de atletas com parentesco, né? A gente tem pai e filha, tanto em Rio do Sul quanto em Rio do Oeste, e aí em Pouso a gente tem 2 irmãs competindo. É bacana isso, né? Sim. Esse esporte leva muito a família, né? É um esporte muito democrático, né? Onde todas as idades podem interagir. E o caso dessas irmãs é um caso bem emblemático. Eu sei que a gente tem um espaço curto, mas elas são meninas muito dedicadas e elas são muito, assim, um case daquilo que a gente pretende, porque elas começaram bem despretensiosas, mas a gente percebeu nelas uma vontade muito maior do que o talento. E eu acho que isso é muito parecido comigo, porque eu nunca fui atleta de tênis de mesa e eu acho que a gente chegou onde chegou muito mais por vontade, por determinação do que talento. E eu acho que isso se refletiu também nelas, e a gente também deixa essa lição, né, de que é possível, que se a gente tiver muita vontade, determinação, constância, a gente pode superar o talento, né? Que bacana. É um assunto para a gente esmiuçar mais, conversar com as meninas, quem sabe conhecê-las. E claro, a gente volta a conversar contigo mais sobre o restante dessa temporada, também falando do ano que vem em breve. Mas por enquanto, obrigada por conversar aqui com a gente. Obrigado pelo espaço. Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo para todos que estão nos assistindo, para todos da RBA também. E um beijo para a Lívia, minha sobrinha. Certo, até a próxima então. Obrigado.